Olá, minha galera, beleza? Estamos novamente aqui para falar sobre a nossa vida política atual, não é isso? No nosso país. Meu nome é André Moraes e hoje nós iremos falar sobre Bolsonaro, né? É sempre bom falar sobre um tema tão polêmico quanto Jair Messias Bolsonaro. Hoje o nosso bate-papo é sobre a narrativa que o presidente vem dando sobre a pandemia do coronavírus, sobre toda essa situação que o Brasil está envolvido, suas cidades e seus estados, ok? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje, para ser rápido, é para falar do isolamento de Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele está isolado politicamente. Ele tem conflitos claramente com o Rodrigo Maia, do Congresso Nacional. Ele tem embates com o Alcolumbre, né, do Senado. Ou seja, as duas casas, o poder legislativo, ele tem problemas. Com o judiciário também não é diferente. Bolsonaro tem perdido muito no judiciário questões que favoreceriam o seu governo. Então ele está isolado politicamente. Vamos falar dos governadores. Esses aí, então, eu acho que um ou dois governadores no Brasil hoje estão fechados com Bolsonaro. Beleza? Bem, qual a consequência disso? A consequência desse isolamento político é que ele vai ter dificuldades, tanto no Congresso, afinal de contas nós não vivemos uma ditadura, nós vivemos um modelo político do qual os três poderes têm força, são interdependentes, então Bolsonaro terá sim algumas dificuldades, talvez ele não tenha tanta facilidade de aprovar projetos ou reformas futuras, como teve, por exemplo, na reforma da Previdência. Beleza? Bem, mas esse isolamento político não traduz em isolamento popular. É inegável isso, né? O Bolsonaro continua, assim, com um público muito fiel. Talvez ele esteja vivendo hoje o momento mais difícil da sua popularidade, devido muito pela pandemia, por essa crise econômica que aí está. Mas, sem sombra de dúvida, eu posso estar equivocado, mas eu acho que se as eleições presidenciais fossem hoje, o Bolsonaro não teria um candidato para disputar com ele. Ele ganharia novamente. Né? Mesmo apesar de todas as críticas que se fazem ao Bolsonaro, algumas ele merece, outras nem tanto, mas o fato é que hoje ele está isolado politicamente, mas esse isolamento político não trouxe para o campo da popularidade dele. Nós temos bolsonaristas extremamente fiéis, principalmente nas redes sociais, alguns dizem que é robô, enfim, mas o fato é que existe, né, uma militância fervorosa ainda pelo Jair Messias Bolsonaro, que faz dele ainda um dos favoritos se as eleições presidenciais fossem hoje, ok? Bem, outra coisa que nós queremos falar aqui é sobre a narrativa que o Bolsonaro vem construindo perante essa pandemia. É uma narrativa que de bobo não tem absolutamente nada, é uma narrativa extremamente inteligente. Qual a narrativa que o Bolsonaro vem construindo? Bem, o Bolsonaro, desde o início, tem demonstrado sua preocupação com a economia, ok? Ok. Uma preocupação que é de todos. Eu não vejo ninguém, particularmente ninguém, dizer assim, ó, vou fazer o isolamento social, mas não estou preocupado com a economia. Não, vou fazer o isolamento social, nós todos sabemos do impacto que isso vai causar na economia e depois nós vamos resolver. Mas o Bolsonaro, de antemão, ele já está tirando do seu colo o problema político-econômico que virá a posteriori à pandemia. E isso está acontecendo em todo o território mundial. Aonde o corona passou, a doença do Covid-19 passou, a crise econômica ela vem. Ou seja, nós ainda vamos ver a Espanha, a Itália, a Inglaterra, os Estados Unidos, ou seja, a economia mundial ela está encolhendo. E no Brasil não vai ser diferente. Mas o Bolsonaro claramente já falou para a sua militância que a culpa desse empobrecimento do Brasil não vai ser dele. Por quê? Porque ele está a todo momento dizendo que o isolamento ele tem que ser flexibilizado. Por que ele fala que o isolamento tem que ser flexibilizado? Porque ele sabe que não vai ser. Porque quem começou esse isolamento foram prefeitos e governadores. No partido do governo federal. Esse embate direto contra o avanço do contágio do coronavírus. Partido de prefeitos e governadores. E são esses prefeitos e governadores que vêm sendo culpados pelo governo federal, a narrativa do governo federal, de que eles vão ser os verdadeiros culpados da crise econômica que virá. Olha que inteligente, ele está tirando do colo dele.
ele está jogando nas costas de governadores e prefeitos essa responsabilidade. Por enquanto aqui, eu não estou analisando se essa narrativa é correta. Por enquanto eu estou aqui decifrando, né, o que está por trás dos discursos de Bolsonaro. Beleza? Se está certo ou se está errado, aí é outra história. A gente vai discutir posteriormente. Então, essa narrativa ela é muito inteligente. Ela joga a responsabilidade em cima, no colo de outros agentes políticos. Beleza? Nesse sentido, eu queria fazer com vocês aqui uma reflexão. Estou em Salvador, né? Estou em Salvador. E o prefeito de Salvador, que é do DEM, do mesmo partido do Mandetta, do presidente da Câmara e do Senado, o prefeito Neto, ele tem tomado medidas, não vou dizer drásticas, mas ele tem tomado medidas extremamente importantes para fortalecer o isolamento social. Outras capitais semelhantes a Salvador, como por exemplo Fortaleza, vamos falar de Fortaleza. Os números de Fortaleza são mais assustadores do que o de Salvador. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos imaginar que morra mais gente em Fortaleza do que em Salvador. Mas a economia de Fortaleza se recupere primeiro que a de Salvador. É um questionamento aleatório. E aí? Isso é que me traz uma dúvida. Porque o Bolsonaro ele é tão inteligente que se não tiver o número de mortes no Brasil que ocorreu em outros países, aí sim ele vai bater na tecla e dizer, eu avisei que não precisava disso tudo. Mas talvez essas mortes não existam, talvez não, com certeza essas mortes não existam, justamente porque o isolamento social no Brasil, ele foi sim orientado e feito no momento considerado adequado, inclusive pelo próprio ministro, o ex-ministro Mandetta. Então, o que virá por trás dessa pandemia? Uma crise econômica é fato, beleza? Espero que poucas mortes, considerada a relação com números de outros países. E vem a luta da narrativa política. Beleza? Vem a luta da narrativa política. E essa narrativa política é que vai determinar os frutos, os horizontes políticos do Brasil nos próximos anos. Tá certo? Então a gente vai estar aqui refletindo, comentando, prevendo, errando, né? Mas sempre aqui, na maior sinceridade, eu queria inclusive falar uma coisa aqui, agradecer o grande número de pessoas dando a maior força pra gente, meus alunos, ex-alunos maravilhosos, né? Muito feliz com o retorno de vocês e a galera que está assistindo. Meu nome é André Moraes, sou professor de História e tamo junto. Por enquanto, quem pode fica em casa. Valeu?